A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é um prazer estarmos aqui para falarmos sobre a Epístola de Paulo aos Filipenses. Então venha comigo e vamos aprender um pouco sobre a Epístola de Paulo aos Filipenses. Primeiro, como é que surgiu esta igreja, né? Então a gente precisa entender primeiro como é que essa igreja surgiu. Então essa igreja, ela vai surgir na segunda viagem missionária de Paulo, né? Segunda viagem missionária de Paulo, quando Paulo se distancia ali de Barnabé. Então Paulo toma um rumo, Barnabé toma outro, e eles começam a fazer a viagem missionária separadamente. Em Atos aqui, no capítulo 16, versículos 6 ao 12, diz assim, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu, né? Então o Espírito não permitiu, e tentando passar por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo, depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para a Samotracia e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, tá vendo? Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. É uma colônia e estivemos alguns dias nesta cidade. Então veja, foi na segunda viagem missionária que Paulo, ele direcionado pelo Espírito Santo, através desses sonhos, dessa visão, passa a Macedônia, ajuda-nos. Então eles obedeceram e passaram a Macedônia. E ali eles foram essa primeira cidade aí, da Macedônia, que era uma colônia romana, né? Então ela vivia sobre o domínio de Roma, certo? Embora estivesse ali na Macedônia, mas ela vivia sobre o domínio romano ali, então era uma colônia romana. E essa é a primeira cidade. Então foi assim que Paulo chegou nesta cidade. O que é que acontece? E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, este homem que nos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então, o que é que está relatado aqui? O primeiro episódio que aconteceu ali na cidade de Filipe. Qual foi? Foi justamente essa jovem, adivinha, que a gente conhece, essa jovem adivinha, ela sempre que Paulo passava, aí vai o grande servo do Deus Altíssimo. Esses homens são servos, Deus Altíssimo. E sempre ela estava falando isso. E Paulo se incomodou com esta situação, tá certo? E fez o quê? Paulo expulsou aquele espírito maligno de adivinhação. Evidentemente que isso causou descontentamento, né? Principalmente nos donos daquela escrava ali, daquela menina, porque ela dava lucro aos seus senhores. Então ela dava lucro àqueles senhores. Dessa forma, perderam a fonte de lucro e fizeram o que? Mandaram prender a Paulo, né? Paulo e Silas ali vai ser preso. O que é que acontece? Veja, eu queria chamar a atenção de vocês que, primeiro, a questão da obediência aqui de Paulo. Paulo chegou nessa cidade obedecendo a voz de Deus. Então Paulo estava fazendo uma viagem missionária, ele tinha os seus planos, tinha as suas cidades, né, que ele tinha traçado os planos, porque a obra de Deus nós precisamos, evidentemente, fazê-la de forma organizada. A gente tem que planejar, saber o que vai fazer. Agora a gente precisa também, diante do nosso planejamento, a gente estar atento à voz de Deus. E isso Paulo nos dá esse exemplo. Então Paulo tinha um planejamento, mas ele ouviu a voz de Deus para mudar os planos. E ele obedeceu. Então ele sai dali, de onde ele estava, e ele atravessa a Macedônia e chega ali a Filipos. Então a primeira coisa é a obediência. A segunda coisa, veja, ele está obedecendo a Deus, é Deus que está mandando ele ir para a Macedônia, e ele chega ali em Filipos.
Ele chega em Filipos de acordo com o que Deus tinha, né, planejado ali para ele, né? Ele estava obedecendo. Mas é interessante a gente observar que mesmo nós obedecendo, né, e fazendo a vontade de Deus, não nos impede de sofrermos, né? Muitas vezes entramos em situações adversas. Deus está no controle, nós estamos fazendo a vontade de Deus, mas mesmo assim, às vezes, nos sobrevém algo de sofrimento. Então, aqui é interessante que Paulo, ele poderia, né, diante do que estava acontecendo ali, da prisão dele, ele foi preso, foi chicoteado, né? Ele viveu um momento difícil ali em Filipos, mas mesmo assim ele tinha certeza da sua chamada, né? Então aqui, ó, convicção, a gente precisa ter convicção, porque senão ele ia ficar murmurando: ó, Senhor, tu me chamou para aqui, eu estou te obedecendo e agora está me acontecendo isso. Não, a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas faziam o que? Estava orando ao Senhor. Então eles começaram a orar, a louvar o Senhor, até que as prisões se abriram, certo? Então é isso que a gente vê. Ele estava obedecendo, mas sobreveio a essas situações. Então muitas vezes nos sobrevém algo em nossa vida, porque tudo está no controle de Deus, mas a gente não pode perder as nossas convicções. Então é importante a gente ser convicto, né, do que estamos fazendo, do chamado de Deus para a nossa vida. E uma outra coisa que nós vemos aqui também é o discernimento de Paulo, né? Aquela jovem ali, olha aí, são servos de Deus Altíssimo. E muitas vezes, veja, estava, né, falando verdade, que Paulo realmente era servo do Deus Altíssimo, mas evidentemente que por trás daquelas palavras ali existia algo, né, que poderia, né, e tinha o intuito, evidentemente, de tirar Paulo do foco. Muitas vezes nós, né, as pessoas estão ali, né, você é bom, muito bem, tal, elogiando, mas é um elogio que muitas vezes não traz benefícios. Então Paulo teve esse discernimento para não se deixar levar pela vaidade, pela autobajulação, né? Então Paulo tem esse discernimento. Tem muitas pessoas hoje que vivem, né, eles querem aplauso, querem holofote. Então Paulo também nos ensina sobre isso. Então a obediência gerou sofrimento. Paulo ali e Silas louvando a Deus, as portas se abrem, o carcereiro então vendo as prisões todas abertas, ele tenta se matar e Paulo vai, né, trazer uma palavra de ânimo. As prisões todas abertas, ele tenta se matar e Paulo vai, né, trazer uma palavra de ânimo para aquele carcereiro e o carcereiro ali vai aceitar, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então é assim, né, que o evangelho começa ali na cidade de Filipe, e nasce a igreja. Então, o que é que acontece agora? Paulo vai está escrevendo para a igreja de Filipe. Depois, não é, que Paulo funda a igreja na segunda viagem missionária, ele retorna, tem a terceira viagem missionária. Depois da terceira viagem missionária, Paulo vai para Jerusalém, de Jerusalém vai para Cesareia, de Cesareia ele vai para Roma, onde é preso. Então lá em Cesareia, lá em Roma, né, quando ele está preso, ele vai escrever para a igreja agora que está lá em Filipe. Então ele vai escrever, tá certo? Quando estava na prisão aqui, ele escreve para a igreja de Filipe. E é interessante a gente observar aqui, ó, que era a igreja favorita de Paulo. Então era uma igreja que Paulo amava muito. Por quê? Porque Paulo era uma igreja que sempre ajudou Paulo. Então Paulo recebia apoio financeiro regularmente dessa igreja. Paulo estava sempre recebendo ajuda. Então por isso que é uma carta mais pessoal. Paulo não vai ali estar trazendo correções, né, severas, aquelas questões, né, de correções. Não. Evidentemente que ele vai dar alguns ensinamentos, mas é mais uma carta de agradecimento. É uma carta de agradecimento por tudo que os filipenses estavam fazendo, né, por Paulo. Então a gente vai ver essa questão. Por isso que Filipenses 4, 15 ao 20 diz assim, ó: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão vós somente.
porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então, Filipenses 4, 15 ao 16 vai falar justamente sobre isso, né? Que os filipenses, né, que desde o início do evangelho ali está ajudando a Paulo, e as outras não faziam isso. Então Paulo tinha um carinho grande por essa igreja, justamente pela ajuda de Paulo aos filipenses. Aqui, então, qual é o objetivo? Paulo está escrevendo esta carta. Primeiro, como a gente viu, é agradecer o quê? Pela ajuda recebida, né? A ajuda principalmente financeira que eles sempre ajudavam Paulo. E também, evidentemente, Paulo aproveita, esse é o foco, mas Paulo aproveita para falar sobre algumas tendências de divisão na igreja. Ele vai falar sobre essa questão da comunhão, da vanglória, do partidarismo, que, né, sempre estavam em voga aí nas igrejas, e em todas as igrejas a gente tem essa questão da comunhão, né, do partidarismo. Veja que existem muitos grupos dentro da igreja, existe partidarismo muito grande entre os jovens, né, o departamento infantil, sobre os adultos, o círculo da oração. Então existem essas divisões que não é correto. Então Paulo aproveita essa carta, né, para agradecer, de agradecimento, para falar também sobre essas tendências ali, advertir sobre os judaizantes que estavam ali com o ensinamento equivocado dentro da igreja, né? Sempre que Paulo fundava a igreja, existia ali a tendência do judaizante querer falar sobre a salvação através da lei. Então Paulo está trazendo o evangelho da graça de Cristo Jesus, mas sempre existia o judaizante entrando nas igrejas para propor ali o evangelho da lei, né? Então Paulo vai advertir sobre esses líderes, vai informar também sobre a possível viagem dele, o desejo dele de ir ali visitá-los mais uma vez. Então esses são os objetivos que nós iremos trabalhar nesta aula, nessa epístola. O local da escrita, como já falamos, né, Paulo aqui em 1, 7 e 13, né, ele vai falar das minhas algemas e minhas cadeias. Então Paulo estava preso. Então quando Paulo escreveu, ele estava preso, e ele foi preso 3 momentos, né? Ele foi preso lá em Jerusalém, né? Quando ele chegou, foi preso em Jerusalém. Ele foi preso em Cesareia, foi preso em Roma. Porém, entende-se que ele estava em Roma, né, quando foi preso, porque justamente ele fala na guarda pretoriana, né? Pretoriana, que estava ali naquela situação quando ele estava preso, e a casa de César. Então, evidentemente que era quando ele estava preso lá em Roma. Existem alguns argumentos em favor, né, que talvez fosse uma prisão lá em Éfeso. Um dos é que as viagens de Filipos a Éfeso era curta, enquanto para Roma demorava de 4 a 6 meses. Então talvez ele tivesse em Éfeso, né, porque era a distância curta. E se ele tivesse em Roma, a distância era muito grande e tal. Então alguns argumentam dessa forma, mas o mais convincente, tá certo? Entende-se, a maioria dos comentaristas entende que ele estava em Roma quando escreveu essa epístola aos Filipenses. Então, ela é uma epístola que nós chamamos epístola de prisão, né? É uma epístola de prisão, uma carta de prisão. Quando ele estava preso lá, ele vai escrever justamente com uma carta de Efésios, Colossenses e Filemão. Então, são 4 cartas que ele vai escrever quando estava preso, que é Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão, tá certo? Então são essas 4 cartas de prisões que ele vai escrever ali quando estava em Roma. Então vamos lá. Esta é uma carta da alegria, a carta da alegria. Interessante que é uma carta da alegria, muitos intitulam como a carta da alegria. Por quê? Porque Paulo vai exortar os irmãos a estarem alegres. Observe,
Filipenses 4:4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então essa é a carta da alegria, que ele trabalha esse tópico aí, e a gente vai ver cada detalhe disso aí. Então vamos lá. Como é que começa a carta, né? A epístola aqui começa no capítulo 1 e o versículo 1 diz assim: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo que estão em Filipos. Então aqui o autor, né, que a gente já viu sobre essa questão do padrão greco-romano, que ele fala o autor, né? Aqui é como ele se identifica: servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Filipos é destinatário, então o autor destinatário com os bispos e diáconos. A graça, a voz e paz da parte de Deus, como de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai dizer: dou graça, meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós. Então ele dá graça, se alegra toda vez que lembra deles, fazendo sempre com alegria orações por vós em todas as minhas súplicas. Pela o quê? Porque ele dá graça, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia. Então era uma igreja que estava ajudando Paulo desde o primeiro dia até agora, quando ele está preso. Veja que interessante. Então Paulo tinha um carinho muito grande por essa igreja, porque desde o primeiro dia, essa é a única igreja que sempre estava ajudando Paulo, cooperando com Paulo. E mesmo Paulo preso aqui, a gente vai ver que a igreja ainda estava ajudando Paulo. Por isso que Paulo está escrevendo essa carta de gratidão. Paulo começa com essa ação de graça, tá vendo? Ação de graça, pela cooperação aqui, ó, cooperação no Evangelho. Koinonia, né? Ajuda, a comunhão daquela igreja do primeiro dia até agora. Aquela igreja está ajudando. Então Paulo está agradecido pela ajuda constante daquela igreja. Então Paulo está escrevendo para agradecer aquela igreja. E ele diz assim: ora, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas correntes, tá vendo, que me prendem, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Então aquela era uma igreja que estava sempre com Paulo, ajudando Paulo. Então Paulo tinha um sentimento de gratidão muito grande, de alegria com aqueles irmãos, porque era uma igreja que estava sempre ajudando Paulo, mesmo em momentos difíceis da vida de Paulo. Então Paulo sempre tinha uma gratidão, ele tinha um amor muito grande por aquela igreja. Aí ele vai dizer: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. O que é que está acontecendo aqui? Veja, Paulo começa falando da sua gratidão, da sua alegria, né? Ele mostra aqui a sua gratidão, mas a igreja de Filipos estava triste. Então por isso que essa é uma carta da alegria. Porque a igreja de Filipos estava triste. Porque Paulo agora estava preso. Paulo estava preso, sofrendo, amarrado ali. Ele estava, não amarrado porque agora ele está possivelmente numa prisão domiciliar, né? Mas ele estava preso. E o que é que acontece? A igreja agora está triste por ver seu pastor preso, né? E aquele sentimento de tristeza ali muito grande. Para piorar esse sentimento de tristeza, a gente vai ver que o que foi que a igreja fez? A igreja enviou um dos seus membros para ajudar Paulo, para levar recursos financeiros para Paulo. Pegou Epafroditos, né? Epafroditos recebe um dinheiro e ajuda e vai ajudar Paulo. Vai deixar o dinheiro com Paulo e ver como é que Paulo estava, ajudar Paulo. Então, porque a igreja estava preocupada com Paulo estava preso. Aí, para piorar esse sentimento, o que foi que aconteceu? O Epafrodito ficou doente, né? Ficou muito doente lá na viagem. Então a igreja agora estava muito triste, porque o seu pastor estava preso, né, precisando de ajuda, e o irmão que eles tinham enviado estava doente também. Então Paulo vai escrever a carta, né, essa carta para justamente falando sobre a alegria, para tratar sobre essas questões aí, porque a tristeza estava, de certa forma, né, na vida daquela igreja. Veja que situação difícil, né? Seu pastor e a pessoa, o portador da ajuda, agora fica doente. Então
Paulo começa falando aqui, ó, eu quero, irmão, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Então aqui parece um paradoxo, algo contrário. Então ele está dizendo que o sofrimento que aconteceu a ele, né, as coisas de ruim que acontecem a ele, serviu para o proveito do Evangelho. Veja, parece um paradoxo. Mas ele vai dizer que serviu para a expansão do Evangelho. Então ele vai dizer que esse sofrimento que ele está passando, não fique triste não, porque esse sofrimento que eu estou passando, ele serviu para a expansão do Evangelho, para a expansão do Evangelho. E Paulo realmente, ele teve uma vida muito sofrida depois que ele aceitou Jesus, né? O próprio Jesus vai dizer, né, que ele iria sofrer em prol do Evangelho, és um vaso escolhido. Então a gente vai ver Paulo cego lá em Damasco, depois Paulo foi rejeitado em Jerusalém, Paulo foi esquecido em Tarsos, porque muitas vezes a gente pensa que Paulo aceitou e já começou a sua vida ministerial e tal. Não, ele pregou aquele período ali em Damasco, né, quando ele teve a sua visão restabelecida, ele pregou, mas logo depois ele prega ali, né? Então ele vai para a Arábia, passa um período ali de análise, né? Reestudando a palavra de Deus na Arábia, depois volta a Damasco e ele tenta ir para Jerusalém, só que ele é rejeitado em Jerusalém, e aí ele vai para Tarsis. Então para ele fazer viagem missionária, então é no mínimo aí 14 anos, né, após a sua conversão. Então 14 anos depois que ele, né, vai ser escolhido ali com Barnabé para fazer as viagens missionárias. Mas veja, ele foi apedrejado em Listra, foi açoitado justamente, está vendo, em Filipos aqui, não é? Que a igreja que ele foi açoitado. E de repente, todo esse sofrimento, ele está dizendo que a prisão contribuiu para o maior proveito do Evangelho. Então veja a visão de Paulo. Então, por que ele está dizendo que a prisão ali contribuiu para o proveito do Evangelho? Então, primeiro, aqui, ó, está aqui, né, no versículo 13, primeiro que ele vai dizer que serviu para o quê? A conversão da guarda pretoriana, né? Então a guarda, o exército ali, os funcionários que estavam ali, de certa forma foram impactados pelo Evangelho, porque Paulo começa a ensinar a pregar o Evangelho. Então a conversão dessas pessoas foi uma bênção. Outra coisa, ele vai dizer que a prisão dele serviu para expansão, para os demais lugares, né? Por quê? A expansão do Evangelho